bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. This is Welsh ASMR 82. Hey, how you doing? Neste vídeo, hoje, eu vou explicar um pouco como falo eu o português, especialmente o português brasileiro, com sotaque brasileiro. Então este é um vídeo de ASMR. Eu vou falar suavemente hoje. Então este vídeo vai ser um soft spoken ramble. Eu espero que você goste do vídeo. Se você quer dar um like, então pulse este botão de subscribe também. Então, obrigado. Vamos começar. Como falo eu pessoalmente o português, porque como vocês já sabem, eu sou do país de Gales. O país de Gales é na Grã-Bretanha. É um país muito difícil de classificar, porque não é um país oficialmente, mas sim que é. E temos nosso time de futebol, seleção de futebol e de rugby também, que é mais ou menos nosso esporte nacional mais popular, mas o futebol especialmente, a causa de ser por primeira vez em muitos anos na Copa do Mundo. O futebol é neste momento o esporte mais popular aqui. Mas como eu falo português, então, porque eu não sou do Brasil nem de Portugal, então eu tinha uma obsessão total com as línguas a causa de ter estudado o espanhol. Então, quando falo português, eu também digo muitas coisas, muitos erros, porque digo as palavras em espanhol. Então, isso é porque eu começava a estudar as línguas como um galês, como um obrigatório para nós aqui no país de Gales, se falamos, porque todos falamos o inglês, não é? Mas há como 30% do país que fala como língua materna o galês, mas eu não. Na minha família, no passado, sim, mas minha mãe não falava, meu pai não falava. Então eu falava somente o inglês em casa. Há um sistema muito complicado aqui que você pode, se você quer estudar todas essas assinaturas, essas classes numa escola do médio galês, o inglês é certo, há mais de inglês. Eu assisti numa escola do médio inglês. Assim, é obrigatório começar aos 3 anos, 1, 2, 3 anos, estudar o galês. Muito simples, como os cores, os animais, etc. Então eu começava como galês, eu gostava muito. Agora falo corretamente um galês, como falo português, mas eu tinha como português que estudar, porque eu não falava em casa. Então
eu continuava estudando galês na escola, mas muito simples, muito simples. Então eu começava a fazer o francês aos 11 anos. Eu gostava muito, mas eu escolhi fazer no exame o galês, porque eu sou muito feliz de ser galês. Sim, eu gosto muito de ser do país de Gales. Por isso, eu quis fazer o exame em galês e não em francês. Porque eu achava que era uma ideia muito estúpida para falar a língua do outro país em lugar de falar a língua do meu país. Não é lógico, não é? É como um brasileiro que não pode falar o português que estuda o espanhol. Então, aos como 16 anos, eu começava a estudar pessoalmente em casa o espanhol, porque eu quis fazer outra língua. Eu gostava, eu adorava, gostava muito mais do francês. A gramática entendi muito rapidamente. Então começava a fazê-lo como nos exames aos 18 anos, 19 anos, algo assim. Eu fazia por 3 anos, então, no colégio. E eu tinha que escolher o que fazer na universidade, porque eu quis assistir na universidade. Eu, claro, estava totalmente obsessionado com o espanhol, então escolhi o espanhol. E eu encontrava que normalmente, quando você vai à universidade aqui na Grã-Bretanha para estudar o espanhol, você faz o francês também. Mas eu não quis fazer o francês, eu quis fazer somente o espanhol. Então, me disseram que eu tinha que escolher entre o catalão de Catalunha, em Barcelona, etc., o português. Então, certo, eu pensava que o português era uma língua muito mundial, importante. Eu gostava quando eu buscava informação, eu gostava o sotaque, a pronunciação, tudo isso. Então, eu escolhi fazer o português. A minha professora era de Pernambuco, no Brasil. Então, eu começava a falar como o seu sotaque, mas ela deixou. Depois do primeiro ano, eu passei o verão em Lisboa, em Portugal. Assim, neste tempo, estava falando um pouco com o sotaque Pernambuco, do norte, e também um pouco do português do Portugal, de Portugal. Mas quando tornava, isso é italiano, regressava, quando regressei à universidade em setembro, tinha uma nova professora e ela era de São Paulo. Eu gostava muito. O seu sotaque era uma maravilha, totalmente. Gostava. E este ano eu começava a falar assim.
eu gostava neste ano o português mais do espanhol, porque eu gostava muito a gramática, a literatura que estava estudando, também o sonido que é muito suave, muito suave, que eu gosto muito. E como espanhol, como uma mista do francês, é muito suave, especialmente o sotaque brasileiro em geral, mas também do São Paulo, esta região do Sureste, que gostou muito. Então, no próximo ano, eu tinha que morar em Espanha. Assim, eu não fiz o português por um ano. E quando começava o quarto ano na universidade, eu, sim, continuava com os estudos do português, mas o favorito era então o espanhol, depois de passar um ano no país. Então, o que passava? Assim, eu terminei os estudos da universidade e eu quis ser professor, mas havia um problema que não é possível estudar aqui na Grã-Bretanha o português, não há exame. Então eu tinha que fazer o espanhol e o francês outra vez, e um pouco de galês também. E por 10, 15 anos eu não utilizava o meu português. Eu esqueci tudo. Então, há como 2 anos, um português começava a trabalhar comigo, porque não sou professor, eu trabalho numa oficina. E este português, eu disse, eu estudava por 3 anos na universidade o português, eu falo português. Eu começava a falar com ele, eu não podia fazer nada, eu estava falando espanhol. Então não estava muito alegre, estava muito triste. Depois de ter estudado muito português e passado o verão em Portugal e gostado muito o português, eu não lembrava nada. Então eu comprei um livro para ler, para melhorar o meu português também. Eu começava a fazer vídeos no outro canal original de muitas línguas. Em português, cada semana, e a causa da popularidade de esta decisão, eu começava a fazer um canal somente para o português. Então, depois, quantos meses? 18 meses, acho. Sim, eu começava em novembro 2021, assim, 18 meses, ano e meio. Este canal tem 3 mil seguidores. E se você não é subscriber de este canal, então pulse o botão agora para ter mais vídeos como este
outra vez no futuro. Então, é um prazer fazer vídeos neste canal para vocês, especialmente porque me ajudam vocês muito com a língua portuguesa. Quando eu esqueço as coisas, digo em italiano, espanhol, francês. Vocês são muito, muito, muito simpáticos. Obrigado por tudo o apoio. Então, vou terminar agora. Espero que este vídeo seja muito relaxante para vocês e dar uma oportunidade para saber um pouco mais sobre mim. Espero que vocês já gostassem. O aspecto de soft spoken, que era um pouco mixto, como os sussurros. E a minha história também, de porque gosto muito a língua brasileira, que é fantástica, é muito, muito bonita, é linda, totalmente linda. Então, muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite.